Olá, oi, Jomara. Bom dia, Olá, querida. bom dia! Um prazer estar com você aqui nesse encontro de estreia da nossa série de Papos com os Profissionais. Escolhi uma amiga queridíssima, uma pessoa que eu admiro em vários aspectos, né? E que deu aí seu tempo, sua energia, seu tempo precioso para esse papo. E como a gente estava falando, né, o objetivo é dar um panorama geral da sua profissão de fisioterapeuta, né? Para as pessoas que têm Sim. curiosidade, têm interesse, estão em dúvida sobre a sua profissão, estão em dúvida sobre o que querem estudar, para poderem ter uma dimensão, né, do curso e da formação desse trabalho tão importante do fisioterapeuta. Então, para a gente começar, me conta Uhum. rapidamente, onde você se formou em fisioterapia? Em que ano você se formou? E atualmente, onde você trabalha? Bom, primeiramente queria agradecer a você, Mariana Rangel, uma psicóloga super competente, que eu também sempre tenho super orgulho, e obrigada por poder estrear esse quadro aí, de papo com o profissional. Bom, é, eu me formei em 2021 pela IBMR, no Rio de Janeiro. Eu sou de Brasília, então eu acho relevante falar isso, porque tem muita gente que possa ver, é, e eu acho interessante isso, porque acaba que o Brasil inteiro vai estar vendo esse vídeo, né? Mas, resumidamente, assim, eu trabalho na. Atualmente eu estou atendendo, né? Fazendo atendimento dos domiciliares. Eu trabalho no Hospital Piedade, que é mais voltado para a saúde da mulher. Trabalho também em consultório e trabalho como instrutora de Pilates, também no estúdio. Então, E é isso. você atua individualmente nas casas Uhum, das pessoas como fisioterapeuta, em estúdio com pilates, mais especificamente, e em um hospital com a atenção à mulher, saúde da mulher. isso. Não é isso? E me conta assim, resumidamente, né, como é que foi o seu percurso profissional até aqui? Bom, meu percurso profissional, eu digo que a gente começa ali na faculdade, né? A gente nunca começa depois. Inicialmente, eu comecei a faculdade. Eu participava de uma comissão do CREFITO, que é o órgão que rege a fisioterapia, juntamente com o TO, né, o terapeuta ocupacional, e ali a gente discutia questões sobre a fisioterapia, questões jurídicas mesmo, e nós tínhamos em torno de 10 pessoas nessa comissão, e logo depois eu fiz uma prova e comecei a fazer monitoria em anatomia, que foi um divisor para mim. Eu tive a oportunidade de ter contato com vários professores e eles me acrescentaram muito, né, nessa trajetória aí da fisioterapia e abriu um leque para mim, porque acabou que eu conseguia ir ver consultórios dos fisioterapeutas, eu conseguia ver as clínicas, né? E logo depois eu consegui estágio também, numa clínica de fisioterapia. Era um estágio observacional, né? Eu ficava olhando mesmo como que era e os atendimentos e tudo. E para mim foi super válido isso, assim, assim, agregou bastante na minha formação. Porque tem muita gente que fala assim, ah, eu não vou só para observar, eu não vou só para, tipo, eu quero receber alguma coisa e tudo, mas eu acho que é importante também
você não só visar a questão de receber, né? Porque você vai estar ali aprendendo, você vai estar agregando ali à sua profissão mesmo, né? E daí, logo depois, eu comecei estágios mesmo da faculdade. Graças a Deus, eu tive a oportunidade de escolher os locais onde eu ia estagiar, porque a faculdade, a BMR, ela tinha um nivelamento que eles colocavam que era pelo CR, né? E aí eu tinha o CR bom e eu acabei escolhendo onde eu queria estagiar, porque eu queria alguns preceptores Queria o quê? me Não, não escutei. conduzindo, Não escutei. Ah, bons alguns preceptores. preceptores. Uhum, Isso. E aí esses preceptores estavam nesses locais que eu escolhi e fui muito bem conduzida por eles. Eles fazem parte da minha vida até hoje. uhum, uhum, Acaba que a gente troca bastante e assim, a gente tá junto até agora, assim. Foi muito bom. E logo depois que eu me formei, eu já consegui um emprego, e aí eu comecei a trabalhar em uma clínica, e lá eu tive a oportunidade de ver tudo, né, na clínica. Era uma clínica onde tinha todas as patologias, era uma clínica que atendia por plano e atendia particular também. Eu fiquei lá um tempo, logo depois eu consegui, eu trabalhava na Tijuca, né? E logo depois eu consegui um emprego aqui no Catete, que eu achava mais próximo, por conta do meu filho. E aí eu resolvi me desafiar no Pilates, que era uma coisa nova para mim, no primeiro momento, porque eu tinha feito o curso, mas nunca tinha dado aula de Pilates, assim. E aí eu fiquei nesse estúdio de Pilates lá, eu também faço atendimento de saúde da mulher em geral, porque lá tem um consultório e tem o estúdio, então eu acabo fazendo os dois lá. Eu sou instrutora de Pilates e sou fisioterapeuta pélvica, né? E é isso. Resumidamente, eu sigo nesse local e estou em outro consultório também, mas mais os atendimentos domiciliares que foram acontecendo. Acabaram aparecendo durante aí a trajetória, você acaba conhecendo muita gente, o pessoal conhece você e acaba indicando. uhum. Eu queria fazer umas perguntas e comentários sobre algumas coisas que você falou. Muito do público que vai nos escutar são alunos que estão no ensino médio. E às vezes eles não têm algumas dimensões de algumas coisas que a gente já passou, né? Por exemplo, você falou do CREFITO. Me corrija se eu estiver errado. O CREFITO é o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, não é isso? Isso, É o órgão que regula a área, a profissão, certo? E isso, aí tem essa certo. união da fisioterapia e a terapia ocupacional, que a terapia ocupacional é um curso mais recente do que fisioterapia no Brasil, se eu não me É engano, né? verdade. É. Você falou das notas, né, da faculdade, também, Isso, com é. CRA, como chama? Esqueci agora. O Que, quê? não, a sigla da nota, né? CR, CR são as notas, né, que são a, as que a notas, gente isso. tem nas diferentes disciplinas. Você fez também menção aos preceptores, né? Os preceptores Isso. também me Os corrija se eu estiver preceptores são os errado. professores que eles estão em hospitais, que eles conduzem os alunos, né, a fazerem o tratamento que os pacientes que estão ali nos hospitais necessitam. Aí, por exemplo, você faz o seu tratamento, você fala para os preceptores e os preceptores, eles
agregam algumas coisas, né, que são os professores, eles agregam alguma coisa ao seu tratamento. Então, eles são fundamentais na vida, assim, porque eles que vão te conduzir. Os preceptores são aqueles profissionais que fazem a ligação entre a parte acadêmica e a parte prática dos estágios, da atuação, né, durante a formação, Isso, né? isso. Você fez referência também à anatomia. Eu acho muito interessante porque eu já ouvi isso muitas vezes, inclusive de amigos médicos, que em geral a formação do fisioterapeuta é muito boa, tem um conhecimento muito amplo, profundo de anatomia humana, né? Sim, Que às a gente vezes precisa saber bastante, né? E é. aí acabava que eu conduzia, eu fui monitora e eu aprendia com os professores, né? Eu estudava todo o roteiro de anatomia, porque como que funciona? Na faculdade, você pega o roteiro, os professores te passam o roteiro. E aí, dentro desse roteiro, você tem que saber tudo do anatômico, porque você vai pegar uma peça anatômica, né? E aí você vai saber todos os pontos, músculo, nervo, ligamento, tudo você vai precisar saber para fazer a prova de anatomia, né? E aí, os professores faziam reuniões, né, com os monitores e você tinha que decorar tudo. E os monitores também faziam provas para fazer as provas para os alunos. E durante as provas dos alunos, por exemplo, eles vinham para o laboratório e nós dávamos aula para os alunos falando sobre os músculos, sobre os ligamentos, nervos, Uhum. enfim, São tudo. partes do corpo humano, Sistemas, né? né, Com, respiratórios, cardiorrespiratório, Uhum. neural, tudo. Que são partes do corpo humano, né? Com marcações ali, às vezes se usa alfinetinhos e outras maneiras de marcar as regiões, não é isso? Isso, a É, gente marca para que os alunos eles falem qual é aquele ponto, né? uhum. Qual é o músculo, qual é o nervo, qual é o osso. E o que que você acha que foi o que te estimulou a escolher fisioterapia? Bom, o que me estimulou mais foi o cuidado, né, com a pessoa em si, saber como que ela ia evoluir no tratamento, poder ajudar ela a ter a qualidade de vida mesmo, assim. É, você reabilitar, né? Eu acho que a gente precisa pensar primeiro no prevenir, mas às vezes isso não tem, né? Então, você reabilitar e depois ver a pessoa é, andando, a pessoa respirando, né? Assim, que é uma coisa básica. Isso é gratificante e isso me inspirou muito, assim, de verdade. Eu amo trabalhar com o que eu trabalho. Eu sou formada, tenho outra formação, mas eu sou encantada com a fisioterapia por conta disso, Essa porque sua segunda graduação? essa é a minha segunda Ah, graduação. ah. E aí não que eu não tenha gostado da minha outra, mas eu amo o que eu faço hoje, Fiquei de verdade, curiosa assim. para saber o que que você fez antes. Eu sou formada em direito, né? Olha, não sabia. Sim, eu sou formada em direito. Aham. E eu trabalhei um tempo com a ministra Maria Cristina no TST, lá em Brasília. Logo depois eu vim para o Rio e decidi mudar totalmente de profissão. Uhum, uhum. E é muito interessante isso que você falou, né? Porque eu gosto muito de trabalhar, Jomar, assim, com os orientandos, da gente pensar, antes de pensar nas profissões especificamente, pensar em grandes áreas de atuação, né? E isso que você falou desse cuidado com o ser humano, o cuidado, ele está muito vinculado, claro que existe cuidado em várias áreas, mas ao campo da saúde de modo geral, né? E aí, como você vai se Excelente. dedicar ao cuidado de saúde, aí é muito variado,
né? Pode ir por muitos campos diferentes. E a fisioterapia é uma dessas maneiras, né? De você Sim, poder cuidar da saúde, né, das pessoas, né? E com certeza. como é que foi a sua rotina de estudos na faculdade? Bom, minha rotina de estudos, como eu falei, é a minha segunda graduação. Então, eu iniciei meio assim, né? Vamos ver se vai dar certo, mas eu já estava eu estava terminando uma pós-graduação em Direito Público, né? E aí eu falei, vou começar a fisioterapia. E aí eu intercalava os estudos, né? Da fisioterapia e da pós-graduação. Mas, assim, inicialmente eu ficava na biblioteca mesmo, 2 vezes na semana, estudando. Eu estudava mais as disciplinas que eu achava um pouco mais difíceis, né, naquele primeiro semestre, que era biologia, que tinha muito tempo que eu não via, e genética também. Então, eu me dedicava mais a essas duas primeiras disciplinas, né? Eu lembro que eu tinha psicologia, tinha fisioterapia geral né, fisioterapia geral, que era uma matéria que abordava todas as especialidades de fisioterapia, e tinha uma outra que era de leitura e português, alguma coisa assim. Então, eram poucas matérias, eram 5 matérias, e eu julgava essas matérias um pouco mais densas, né, para estudar, porque tinha muita matéria para estudar, e aí, por isso, eu ficava mesmo na faculdade para estudar. Logo depois, eu fui aumentando esses dias, né? Eu concluí a pós-graduação e aumentei para 3 dias na semana. Só que aí, depois que eu passei na prova para monitoria, eu acabava ficando de 7 às 22 na faculdade. Então, nem todo momento a gente tem aluno para orientar no anatômico, né? No laboratório de anatomia. Então, eu aproveitava e ficava estudando. Toda matéria que eu tinha no dia, eu estudava lá no anatômico. Uhum. E aí saía tarde, assim, Você começava às 7 da manhã e saía 10 horas da noite, é isso? 10 horas da noite, É, isso, foi bem na puxado, né, esse faculdade. período. É, só que aí depois que eu tive filho, né, veio a pandemia e aí isso mudou muito, assim. Eu acabava estudando quando meu filho dormia, ou então ele dormia de noite, então eu gostava de estudar de noite, e aí eu ia, entre uma mamada e outra, eu estava estudando. Nas épocas de prova era um pouco mais puxado, porque eu lembro de estar amamentando meu filho e depois indo estudar e virando à noite, assim, estudando, porque durante o dia tinha a demanda com ele, tinha a demanda com casa e tudo, tinha as aulas, né, também, que a gente tinha online, e eu tinha que dar conta. Não tinha jeito, era assim que funcionava Jomara. para mim. Jomara, me conta, quais as disciplinas que você citou um pouco essas iniciais que você achava mais densas, né? Você teve alguma dificuldade especial com alguma disciplina na graduação? Então, eu acho que, assim, no geral, hoje vendo, na época eu achava assim, eu tinha que estudar tudo e eu tinha que ir bem em todas as matérias. Mas hoje vendo, eu acho que a dificuldade maior são as disciplinas que exigem prática mesmo, assim. Você estudar teoria é uma coisa, né? E você ir lá para a prática, aplicar é totalmente diferente. E aí isso muda um pouco o contexto, né? Você tem que ter uma bagagem muito bem densa de teoria e na prática, assim, para você fazer não só as provas, né? Para a vida mesmo. Eu achava um pouco difícil. Eu achei bastante difícil. E eu tinha uma teoria boa, né? Assim, mas
eu tive dificuldade ali na prática. Que são que as disciplinas do estágio, é anatomia? Que tipo de disciplinas são essas? São disciplinas mesmo da faculdade. Eles simulam, né, um caso, Ah, e tá. aí dentro desse caso você tem que fazer um tratamento, e aí você formula o tratamento e eles dizem vai dar certo, não vai dar certo, né? Uhum, Mas uhum. isso é prova mesmo, e aí essas provas eram, sei lá, semanais às vezes. Então, isso você tinha que. Eles pegavam um aluno, pegava mais outros três alunos e faziam simulação de um era a esposa, outro era o paciente, outro era uma pessoa aleatória que estava ali, às vezes atrapalhando o atendimento. Então, eles meio que simulavam mesmo como é a vida real, né? E aí você tinha que saber lidar com essas questões ali. Simulações, estudos de caso, né? Isso, Interessante. é, A era bom. fisioterapia são quantos anos de graduação? São 5 anos de São graduação. 5 anos. Isso, se você fizer grade fechada, né? Eu consegui concluir em 5, mas é um pouco mais difícil mesmo, assim, concluir em 5 anos. Uhum, uhum. É a média ali que se espera né? Mas que você pode alongar um pouco mais, né? De acordo com a Sim. necessidade. E como é que é a sua rotina atual de trabalho? A minha rotina atual de trabalho, eu sempre deixo um dia livre, né? Porque às vezes tem pacientes que trocam o dia, ou então tem algum tipo de consulta no dia, então eu deixo um dia livre para isso. Aí esse dia livre é sexta-feira, mas minha sexta-feira nunca tá livre, Uhum, né? Sempre tem alguém. uhum, E aí na segunda-feira geralmente eu atendo de manhã, de tarde eu vou para o estúdio, de manhã na terça-feira eu vou pro hospital, né, para Piedade, e de tarde eu faço atendimentos domiciliares também. De manhã, na quarta-feira, eu faço atendimento domiciliar, de tarde eu vou para o estúdio, e na quinta-feira, a mesma coisa de terça, né? Que eu vou para o Hospital Piedade e faço atendimentos domiciliares de tarde. uhum. É assim a minha rotina, né? Mas sempre tem um remanejamento de paciente, não tem jeito. E aí a gente vai se adaptando. E aí isso dá em média assim 22 horas ou 25 horas assim de atendimentos semanais, né? Mas isso sem deslocamento, porque Uhum. aí sem contar com deslocamento, só conta mesmo com as horas trabalhadas, E o né? hospital é longe de Geralmente meu casa, né? atendimento, Uhum. oi? O hospital é longe de casa, tem isso tudo, né? É, Uhum. o hospital é bem longe, assim, então E você consegue tem. se organizar para tirar férias? Uhum. Eu consigo me organizar. Inclusive, eu me organizo com bastante antecedência, né? Porque, assim, é, eu preciso deixar uma pessoa me substituindo se eu for tirar ali, em época que está tendo aula no estúdio, eu acabo tendo que deixar uma pessoa me substituindo, né? Porque os alunos não podem ficar sem aula. Mas geralmente eu tiro 2 semanas ali no final do ano, que é entre o Natal e o Ano Novo, que o estúdio não está funcionando. E aí tiro no Carnaval uma semana também e escolho uma semana do ano para tirar, que às vezes é em agosto, setembro. Uhum. Aí eu tiro ali as férias anuais, assim. Uhum. E como é que você define assim a sua relação com clientes, com pacientes, com colegas? Então, eu tenho uma relação muito boa, né, com os pacientes em si, com os alunos também. É claro que
no estúdio de Pilates, você acaba tendo, podendo ser mais descontraído, digamos assim. E quando você está já em atendimento domiciliar, você acaba sendo um pouco mais é, teórico, né? Você acaba não tendo tanta descontração. Não que não seja descontraído também, mas eu acho que acaba sendo um pouquinho mais sério, né? Assim, dentro de casa, porque você lidar com cuidadora, você lidar com os familiares. Então, a comunicação tem que ser muito clara, tanto com os cuidadores quanto com os familiares, né, dos pacientes, ou com os próprios pacientes em si, né, dependendo, porque acaba que eu trabalho com pacientes neurológicos, então acaba que você tem contato com os familiares bastante. Mas eu também trabalho com pós-operatório, então você tem ali contato com os pacientes. Mas é bom você ter uma clareza, assim, no que você se coloca, né, pro paciente, para depois não ficar algo mal administrado, assim, depois. Porque você precisa conduzir, você precisa orientar condutas, nesse sentido, É dizer o que nesse que a pessoa sentido pode e de deve fazer, como se exercitar, como se movimentar. Que orientações são essas, né, que você precisa comunicar? geralmente eu oriento a família primeiro, para depois estar passando para as cuidadoras quando tem as cuidadoras. Então, o que que eu faço assim? Eu faço um planejamento fisioterapêutico, né, do tratamento em si. Às vezes eu aplico alguns protocolos, né, validados por artigos científicos, e aí eu conduzo a família para que eles ajudem com que o tratamento seja, né, levado à frente e tenha uma evolução. Então, às vezes, eu olho o ambiente onde aquele paciente está e faço adaptações, tanto no banheiro, quanto na sala, como ele come, como ele deita, né? Onde ele senta na sala. É, então, eu passo essas orientações tanto para os familiares quanto para as cuidadoras. E aí, geralmente, eu faço um textinho, porque eu acho mais viável assim. Porque depois você tem como falar assim: olha, eu passei direitinho e tudo. E aí, se acontece alguma coisa de diferente com o paciente, você tem um respaldo ali também, né? Porque você está tratando pessoas. Então, isso é muito, digamos assim, você tem uma responsabilidade muito grande diante daquele paciente, né? Não é assim, deixa acontecer. Não dá. Você tem que ter É. conduzir de uma forma muito bem orquestrada. Você tem algum exemplo, assim, de um protocolo que você usa ou de alguma orientação? Claro, assim, para quem não é da área, né, que não consegue imaginar. Tem um exemplo? Sim. É, um exemplo é o banheiro, assim, que praticamente todos a gente faz uma adaptação no banheiro. Geralmente o banheiro tem box, não tem nenhum pegador pro paciente pegar e se apoiar. Então, geralmente eu peço para colocar, né, para o paciente se apoiar, tanto na privada quanto no box. Eu peço para tirar realmente o box. E às vezes tem paciente cadeirante que precisa tirar aquela parte de baixo, né, do box. Sempre tem uma basezinha que isso atrapalha, né? E aí Mármorezinho, alguma coisa assim, né? um mármore, Na pedra.
ele tem sempre algo que impede com que o paciente entre. E Certo. isso não só é ruim para o paciente, como também pode causar uma queda, né? Então, é importante que seja adaptada, a casa seja adaptada para ele. Perfeito. Esse é um exemplo. Ótimo. E se você pudesse definir assim, a fisioterapia em grandes áreas, quais seriam elas? Bom, nós temos 16 especialidades pelo CREFITO, né? Assim, mas se eu fosse definir em grandes áreas, eu definiria em cardiovascular, respiratória, traumato, ortopédica, e neurofuncional. Mas em todas as áreas, né? Todas as especialidades ali da fisioterapia, a gente precisa pensar é, na prevenção, né? Que no caso, por exemplo, se você dá esse comando de você mudar ali o banheiro do paciente, já previne queda e dá mais funcionalidade para ele, dá mais qualidade de vida, que é essa a intenção, né? E aí você pensa em reabilitar e você pensa na manutenção, né? Na manutenção da funcionalidade que aquele paciente precisa. Não necessariamente vai ser o que a família quer ou o que o paciente tem queixa, porque às vezes ele tem uma queixa, você consegue melhorar a funcionalidade dele, mas você às vezes não consegue dar 100% do que ele quer, porque depende da fisiologia, depende da biomecânica, então você também precisa deixar isso claro para o paciente. Olha, eu sei que você tem essa queixa, a gente pode, né, fazer um protocolo. Porém, é muito fisiológico. Não, você está dando ali comando, né? Mas às vezes você não vai realmente solucionar aquela queixa do paciente em si, mas você vai dar funcionalidade, né? Que nem para mulheres. A gente tem muita questão da diástase, né? Ah, mas eu tô com a diástase e tudo. É, e aí você trabalha a diástase daquela mulher e tudo. Porém, você está dando funcionalidade ao seu corpo, ao seu abdômen, entendeu? Para você Olha, não ter nenhuma questão de lombalgia, por exemplo, entendeu? Então, assim, vai além da diástase. Aí, às vezes, a pessoa fala assim: ah, mas minha diástase não fechou. Às vezes, dependendo, realmente não vai conseguir fechar totalmente, completamente. Mas você vai dar o quê? Funcionalidade para aquela musculatura que é super importante no corpo inteiro, você pode entendeu? explicar para a gente o que que é diástase? Diástase é a abertura da musculatura do abdômen, do reto abdominal. Geralmente, na gestação, essa musculatura do abdômen, ela abre, né? E aí, depois, quando o bebê nasce, geralmente a gente consegue fechar, dependendo do tamanho da diástase, né? Dos centímetros ali que ficou. E mesmo se a pessoa quiser fazer cirurgia, né, no reto abdominal, a gente faz antes, né, dá funcionalidade à musculatura, para depois fazer a cirurgia e depois fazer o pós-cirúrgico, que é muito melhor, né, até para o sistema nervoso central, assim, dá funcionalidade muito melhor ali depois, né, de você ter sido, antes ter sido acompanhada por um fisioterapeuta. Aí, depois da cirurgia, você fazer essa reabilitação também. É isso.
Então, você falou um pouco de grandes áreas, também etapas, né? E olhares sobre os tratamentos, acompanhamentos, o que é possível, limites, né? Penso um pouco assim, esse quadro, né? Que você deu. Uhum. E quem quiser, por exemplo, conhecer melhor, saber quais são as especialidades da fisioterapia, como é que a pessoa pode saber? Você disse que são Ali 16, né? são 16 especialidades da fisioterapia. Ali no. Tem uma resolução, 435 do CREFITO, que tem essas especialidades, salvo engano, né? Isso tem muito tempo que eu não pego, mas eu acho que é essa resolução. Uhum, tá. É, ela fala ali das especialidades da fisioterapia. Só que tem um porém. Dentro de cada especialidade também, a gente tem vários ramos, né? Assim, por exemplo, vou dar o exemplo da saúde da mulher. Saúde da mulher, você tem pessoas que trabalham só com masculino, porque trabalha para, por exemplo, para fertilidade, né? E aí isso está dentro da saúde da mulher também, né? Tratamento masculino. Tem a coloproctologia, que trabalha com a saúde da mulher. Tem pessoas que têm prolapso, então tem pessoas que trabalham praticamente com prolapso, incontinência urinária. Então, dentro de cada especialidade, a gente tem vários ramos aí que você consegue também atuar, né? Não só são essas 16. Dentro dessas 16 tem várias outras, né, Sub-área, especialidades dentro de cada. subespecialidade. Isso. Interessante, interessante. Eu não imaginava, por exemplo, que tinha questão de cuidado com o masculino dentro da saúde da mulher. Interessante. Tem. Dentro da pós-graduação, a gente acaba vendo tudo, né? Uhum. Masculino, feminino, tudo. E me diz uma coisa, por acaso você já pensou em morar fora do Brasil? Conhece pessoas que consideram? Você saberia dizer se existem formalidades para um fisioterapeuta trabalhar em outro país? Questão de Sim. autorização, enfim. Na realidade, geralmente, primeiro assim, eu já pensei sim em morar fora e eu pensei na Flórida porque lá tem um fisioterapeuta que é osteopata e também ele é bastante conhecido, o Dr. Afonso Salgado. Ele trabalha com saúde integrativa, que eu acho que isso é o futuro da saúde. E acaba que a gente trabalha dentro dessa saúde integrativa, a gente trabalha o físico, o mental, né? O psicológico mesmo da pessoa. Então, eu já pensei sim em morar fora. E mas tem várias formalidades que você precisa validar, né? O seu diploma fora. Tem que fazer uma prova de proficiência lá fora. E você precisa também saber a regulamentação da sua profissão, né, no caso da fisioterapia, para você atuar lá. E E é aí isso. depende, claramente, também de cada país, deve ter uma forma diferente de fazer Tem. essa. Geralmente tem, cada país tem uma forma. Eu conheço uma angolana que estava tentando validar o diploma dela no Brasil. Ela não conseguiu em 1 ano e meio e ela resolveu fazer fisioterapia no Brasil, porque ela Fazer de não novo, estava mesmo já conseguindo. sendo fisioterapeuta, né? Uhum. Isso. Ela já tinha feito a formação na Angola, e aí ela veio para o Brasil, e aí ela resolveu fazer outra graduação aqui. Porque é tão Porque, complexo, é tão complexa a burocracia que vale mais a pena fazer a graduação de novo. aqui no Brasil foi Aqui. assim, né? É, Mas aí eu não sei em outros países. depende. Acho que a Itália, eu acho que são 3 meses, assim.
que você faz 3 meses você contratando uma empresa para fazer isso especificamente. É, mas se você for fazer sozinho, dá um pouco mais, é claro. Mas assim, eu conheço gente que já fez e em 3 meses conseguiu, assim, Na Itália. na Itália. Uhum, uhum. Mas aí depende de país para país mesmo. É. E o que que você pensa assim, né? Quais são as dificuldades que você enfrenta como fisioterapeuta? O que que também te dá mais prazer e menos prazer na fisioterapia? Bom, o que dá mais prazer, eu já falei, né? Que é ver as pessoas tendo mais qualidade de vida mesmo, assim. Ver a pessoa que não conseguia comer sozinha, ou que não conseguia evacuar, que é uma questão fisiológica, né? Assim, e a pessoa acaba conseguindo evacuar. Então, para mim, isso é um prazer. Para mim assim, é gratificante, né? É ver que o seu trabalho tá dando resultado na vida do outro, né? E Uhum, não só na vida do outro, tá? Assim, imagina você constipada, você fica estressada, você muda o humor, enfim, é, você muda a forma de tratar as outras pessoas. E você vê que a pessoa consegue ir ao banheiro e tudo, então muda a dinâmica da casa. Então, assim, para mim isso é maravilhoso, assim, é ver que meu trabalho está dando certo, sabe, assim. E uma questão, assim, que dificuldade mesmo, assim, é a questão de estar lidando assim com familiares. Você precisa, é que nem eu falei, você precisa ser muito claro no que você está fazendo, né? Você precisa realmente ter um plano fisioterapêutico, porque sem ele você não vai a lugar nenhum. E você precisa orientar bastante a família. E muitas vezes a gente encontra barreiras. Então, isso assim, você tem que saber lidar com essa questão, muito. Ainda mais quem trabalha com idoso, né? Quem trabalha com neuro e tudo. Então, essa não diria que é um desprazer, mas é, são questões delicadas que você precisa administrar mesmo. porque a família tem a sua cabeça, a sua forma de cuidado, discorda, né, das suas Discorda prescrições, muito, mas executa de você outra também maneira. é. E às vezes você fala A, a pessoa faz B, C, D, mas não faz o A, entendeu? Aham, Então, e esse A era essencial. sim. Mas isso acho que é em todas as áreas, né? Você lidar com pessoas é assim mesmo. Você precisa é, saber conduzir para que você consiga ali o seu objetivo, né? Que você tem um objetivo fisioterapêutico. Então, você tem que seguir ali dentro daquele objetivo. Uhum, Muitas vezes a família ajuda muito, demais, mas muitas vezes também a família acaba embarreirando algumas coisas. E aí você também tem que se posicionar, porque você não pode deixar também com que a família conduza o seu tratamento. uhum, Aí você fala, eu trabalho dessa forma, né? Então você tem que, às vezes, se impor mesmo, assim. uhum, uhum. E Porque o você- tratamento em uhum, si uhum, depende do fisioterapeuta, mas também depende do paciente. uhum, Porque às vezes, por exemplo, eu, eu faço um planejamento, né, para uma gestante e peço para ela fazer alguns, por exemplo, ali no final no último trimestre da gestação, depois mais ou menos de 34 semanas, eu peço para ela fazer uma massagem perineal para ela que quer, né, ter parto normal.
E aí, se ela não faz, então assim, fica difícil ela ir uma vez ou duas vezes durante a semana e não fazer os outros dias o exercício, entendeu? Então, muitas vezes eu começo assim a consulta, eu falo, vai ser um prazer atender você, mas eu vou precisar que você me ajude, Uhum. né? Me Porque o ajuda a te ajudar, tratamento né? é, me ajuda a te ajudar, porque assim, eu preciso também que você se esforce para que dê certo, né? Uhum, uhum. E Porque se eu você? puder atender todos os dias, ok, Uhum. mas não é essa a realidade, né? Tem É. gente que eu atendo todos os dias, mas tem gente que não. Uhum, uhum. É. E você nota, assim, que há particularidade em ser mulher na fisioterapia? Ah, eu acho isso tão mito, assim, sabe? Em tudo, em geral, assim. Uhum, Eu acho que às vezes tem uma preferência, assim, da família, do paciente. Ah, eu quero fazer esse tratamento com mulher, eu prefiro fazer tratamento com um homem. E assim, tá uhum. tudo bem, eu não vejo nenhuma questão com relação a isso, sabe? É, Assim, sério. Você tem algum arrependimento sobre a sua escolha, percurso profissional, que você ficasse aí à vontade a dividir? eu não me arrependo, né? Assim, talvez eu me arrependa de não ter entrado antes, né? Uhum, E assim, eu gosto do que eu faço. Talvez, talvez seja ter entrado antes mesmo, assim, uhum, uhum. Mas é na um momento fisioterapia. da vida, né, que a gente faz a primeira escolha profissional, nem É muito, sempre. assim, a gente acaba sendo conduzido ali também um pouco pelo meio, né? Assim, eu acho. E, e às vezes, assim, eu queria fisioterapia e depois eu falei assim, não, vou fazer direito porque eu acho que eu tenho um campo aqui favorável para mim. E aí foi por isso que eu escolhi o direito primeiro Uhum. e, e depois eu resolvi ir para fisioterapia mesmo. Você sabe Mas que... assim, Uhum. Sim. eu gosto muito. Uhum. Que Eu, bom. Uhum. E você sabe, assim, se, as pessoas costumam confundir fisioterapia com outras áreas, com outras profissões. acaba confundindo com o próprio TO, né? Assim, com terapeuta ocupacional, porque tem um dilema, né, entre o fisioterapeuta e o TO, porque acaba que se mistura, né, muitos tratamentos, assim, dos dois. Então, mas o TO tem uma máxima, né, que eles falam que eles tratam tipo a vida diária da questões de vida diária do paciente. Então, é como se o fisioterapeuta não tratasse também? Não, né? Então, assim, às vezes as pessoas confundem. Ah, qual é a diferença, né, entre o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional? Uhum, Mas também confundem com o educador físico, né? uhum, É uhum, bem assim, é diferente, porque acaba que o educador físico, a gente trabalha muito com mobilidade, com a fisiologia, trabalha com eletroterapia, né? O profissional da educador físico já não tem esse pré-requisito, né? Eles não utilizam esse é, a eletroterapia. Então, tem esse diferencial, mas tem gente que fala que é basicamente a mesma coisa, só que não é. Tanto é que tem paciente meu que eu atendo 3 vezes na semana e tem o educador físico também que atende 3 vezes na semana. uhum. Tem Então, confusão são também trabalhos com diferentes. a fisiatria, que é uma especialidade médica, né? Medicina física e de reabilitação. Você já observou essa confusão ou não? Não, É, uhum. não.
Eu- Geralmente eu nunca observei, né? Mas pode ser que tenha. Uhum, uhum. E você sabe me dizer um pouco assim, né, na realidade aí do Brasil, quais são, quais e como são as oportunidades nos serviços públicos e na iniciativa privada? Então, geralmente, funciona como qualquer outra profissão, né? Geralmente, no setor público, você faz prova, né? Concurso público, presta concurso público. Geralmente, as vagas não são muitas, são duas vagas ou três vagas, são poucas vagas. E se você quer fazer concurso mesmo para força, né? Para as Forças Armadas, por exemplo, você tem que ter idade, né, em específico. Lá nas Forças Armadas é temporário, não é para toda a vida, né, até aposentar. Mas tem um diferencial aí de 8 anos, se eu não me engano, se continua assim, né, agora. E aí também tem para o setor público ainda as organizações sociais, né, que às vezes contratam para prestar serviço para o serviço público, para hospitais e tudo, postos de saúde. E já na iniciativa privada é consultório, né? Consultório privado, clínicas privadas, é, atendimentos domiciliares, é assim. Mas o Uhum. setor privado mesmo é mais você, pessoa autônoma, né? Fisioterapeuta autônomo. E é mais amplo, né, do que no iniciativa, nos serviços públicos. É bem mais amplo. Bem mais amplo, né? É bem mais amplo. Você, apesar de às vezes exigir uma especialidade, né, sua, assim, acho importante ter, né, uma graduação, uma pós-graduação, mas você consegue, porque o fisioterapeuta acaba conseguindo atender várias questões, né, neuro, traumato, consegue atender praticamente tudo quando você se forma, né? Se forma Mas é importante, generalista, né? generalista isso. Mas eu acho que é importante você se especializar, assim. Uhum, uhum. Eu sei que isso é uma pergunta muito variada, né? Até porque, enfim, as pessoas têm necessidades e referências diferentes, mas só para ajudar um pouco, né? Você conseguiria dizer mais ou menos quanto tempo o fisioterapeuta leva para ter a sua independência financeira? Como é que é esse processo? Então, para mim, foi mais tranquilo, né? Assim, eu consegui, assim que terminei a faculdade, eu já consegui fazer, começar a trabalhar e ter a minha independência mesmo profissional. Mas geralmente, assim, pelo que eu vi entre os meus amigos da faculdade, assim, demora em torno de 6 meses a um ano, porque também depende muito do que você quer, né? Assim, depende da especialidade que você quer atuar. Tem gente que sai da faculdade e fala, eu quero atuar nisso, nessa especialidade. E muitas vezes isso não é o que o mercado tá te dando naquele momento, né? Eu peguei a primeira oportunidade que eu tive e já agarrei ela e fui, entendeu? Mas Uhum, tem gente que ficou ali procurando, né, a especialidade que queria atuar, não conseguiu e posteriormente acabou ficando em outra especialidade que não queria, que já poderia ter entrado assim já há muito tempo assim. uhum, Mas uhum. você também tem que buscar, né? Porque nada vai cair do céu. Sim, sim. Você está sempre em constante busca. Você pergunta se tem alguma clínica ou se tem algum atendimento, enfim.
Não dá para você ficar esperando acontecer, porque não vai acontecer se você não buscar, né? Uhum. As oportunidades não caem no seu colo assim, né? Tem que Não, não ficar cai. muito Você também, atento. Né? com certeza. E que conselho, dica você daria para alguém que está considerando fazer fisioterapia? Bom, eu acho que a pessoa precisa querer lidar com pessoas, né? Não adianta você não gostar, né, de lidar com pessoas e entrar na fisioterapia, porque não vai ser sua área, Uhum, infelizmente. Assim, a área da saúde em geral, né, assim, não uhum, digo só fisioterapia, isso cabe a toda a área da saúde, assim. Você precisa ter manejo, né, para você tratar essas pessoas. Você tem que pensar que você está tratando a dor do outro, não é a sua dor. Ah, porque assim, mas ele não está sentindo dor. Não, ele tá sentindo a dor dele, não é a uhum, sua dor. uhum, uhum. Entende? Então, assim, você precisa estar disposto a escutar esses pacientes, porque, assim, e ter empatia, né, também, porque, assim, você, você quer ter muito bem um atendimento prêmio de um médico, de um fisioterapeuta, de um enfermeiro, enfim, de qualquer profissional, mas você também não consegue ser aquela pessoa que você quer ser atendida, entendeu? Assim, Um profissional que você admira, que você sim, gostaria de ser. você quer sempre ser muito bem tratado, Uhum, mas você não trata o outro bem, entende? Assim, claro. então você tem que pensar que você precisa tratar o outro como se você quisesse, como se fosse você, né? Assim, A melhor maneira possível. da melhor maneira possível. E é esse o conselho que eu tenho para É, dar. é porque você não vai E agarrar tratar. as oportunidades que aparecem, né? Assim, para você, porque você às vezes acha que tem que ser de uma forma, mas às vezes você indo também por outros caminhos, isso faz com que você tenha bastante experiência, e tenha uma bagagem, né, para você carregar profissionalmente, assim. Às vezes a gente tem vislumbra algum objetivo profissional, mas as oportunidades que vão surgindo são outras, né? Que é importante estar atento É, a isso. a gente precisa estar atento. É. Eu Uhum. acho que a gente precisa, é que nem eu, toda vez que eu começo uma coisa, por exemplo, assim, eu comecei a faculdade, eu coloco o tempo que eu vou terminar. Eu quero terminar nesse tempo. Eu lembro que o meu coordenador chegou e falou assim: eu vi sua grade curricular desse semestre, e eu tenho certeza que você não vai conseguir. Aí eu falei assim, então, vão ter matérias realmente que eu vou ter que estudar um pouco menos, que eu vou dar mais ênfase às principais matérias, mas essas matérias que são online, por exemplo, assim, que são de português, matemática, raciocínio lógico e tudo, é, eu vou dar menos ênfase mesmo, mas as outras eu vou estudar, entendeu? Eu não vou precisar tirar nota alta. Eu acabei tirando assim, mas assim, ele achou que eu não ia dar conta. E eu falei assim, não, eu vou terminar minha faculdade em 5 anos. Eu não vou terminar, eu me recuso a terminar ela depois. Então você precisa também ter um foco. É claro que isso, né, esse foco todo, você precisa também ter disciplina, né? Porque Uhum. isso, disciplina e constância, que são duas coisas que caminham juntas, né? Em fisioterapia é um curso, imagino eu, né? Que seja com muitos detalhes de nomes, de funções, né? Não Muito, é, sim, não é um curso assim que você pega a ideia geral
como psicologia, por exemplo. Claro que os nomes, mas assim, o detalhamento dos nomes não é tão importante, né? A gente tem uma ideia geral e aí aplica, usa essa ideia geral, mas fisioterapia tem muitos pormenorizinhos. Tô Muitos enganada? detalhes. Você precisa de saber qual é a função daquela musculatura no corpo e o que pode causar, o que às vezes a pessoa tá com uma dor na cervical, mas o problema dela é na lombar. Então, assim, não é. Você precisa saber pormenores mesmo, assim. Uhum. E para a gente concluir, né, o nosso encontro, você acha que teve alguma coisa assim, importante que a gente não tenha falado aqui, que você gostaria de complementar? Sim, eu acho assim, eu tô falando por mim também, tá? É, atualmente, as grades, né, curriculares da fisioterapia provavelmente já tenham essa preocupação de colocar o marketing da pessoa, né? Eu acredito que hoje as redes sociais é muito importante para você fazer o marketing. E eu, inclusive, assim, tenho essa dificuldade, né? Preciso ser mais consistente nessa questão. Uhum. E eu tô com meu segundo filho, com 1 ano e meio, e aí eu vou precisar dar mais ênfase a essa questão. Mas eu acho que também tem um momento certo, né? Assim, Uhum, não claro. dá para me fazer de qualquer jeito, entendeu? Então, eu acho que é necessário você pensar no marketing pessoal, é, também se planejar para fazer um marketing bom, né? Porque não adianta também ficar colocando qualquer conteúdo nas redes sociais por colocar. Uhum. E eu acho que qualquer profissional, né? Assim, tem uma responsabilidade muito grande no que você coloca nas redes sociais, porque você está dando conteúdo para aquelas pessoas que estão vendo ali, né, o seu perfil, e você precisa fazer bem feito, não Uhum. é de qualquer jeito. Então, eu acho que isso aí provavelmente já está, né, nas grades curriculares das faculdades, mas eu acho que eu julgo bastante importante hoje em dia em fazer bem feito, É, né? muito E uma importante. mensagem aí que eu tenho para passar, né? Porque eu acho que a gente precisa agregar mesmo na vida de todas as pessoas que a gente passa. Eu, eu até anotei aqui: estudar é libertador, abre portas, produz oportunidades e cria a sorte. Então, assim, a minha mãe sempre falava, né, que a gente vai morrer com os nossos conhecimentos. Então, a gente pode estudar para a gente fazer a nossa sorte acontecer. Não adianta a gente ficar esperando Uhum. e achar que tudo vai cair do céu, que não vai. Tudo exige esforço, né? Então você tem que se esforçar para que tudo dê certo também na sua vida. Uhum. E Deus, né? Eu Fazer, acho que fazer Deus o vestibular e entrar é apenas o primeiro passo, né? é apenas o primeiro passo. E ali é que começa a sua profissão mesmo, né? A partir daquele momento que você está escolhendo, é que você vai Uhum. ali começar a se dedicar real mesmo, assim, Uhum. à sua profissão. E tentar não ficar murmurando também, né? Reclamando e tudo, porque eu acho que isso também é até energético, né? Você chama isso para você. Uhum. Então, sempre ser grato a Deus mesmo. Jomara, querida, agradeço muitíssimo mais uma vez esse papo maravilhoso, esclarecedor, né? Vindo aí de uma profissional tão dedicada, tão qualificada. Foi muito bom. Obrigada, Mariana. Obrigada Agradeço pelo demais. convite. Foi ótimo. E estamos aí, Tá tá ótimo. bom? Tá bom. Combinado. Tudo
Um grande Tudo de beijo. bom. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.